No Saber Direito desta semana, a professora Fernanda Giovanelli traz um curso sobre o direito processual civil. Durante as 5 aulas, serão abordados os atos processuais e prazos, a formação e suspensão do processo, a petição e a admissibilidade da inicial. A aula 4 já começou! Olá! Estamos de volta com mais processo civil. Na aula de hoje, então, nós iremos dar continuidade ao assunto de atos processuais, formação e suspensão do processo e, mais especificamente na aula de hoje, falaremos sobre petição inicial. Petição inicial nada mais é do que o ato processual da parte autora para iniciar o processo. Vamos relembrar apenas a diferenciação entre ação, processo e procedimento. Quando a gente fala de ação, a gente está falando a respeito de um direito subjetivo, ou seja, de um direito de agir, um direito de acionar o judiciário todas as vezes que nós temos demandas judiciais, ou seja, todas as vezes que eu tenho um direito subjetivo invadido ou não respeitado, eu vou ter aí um direito de agir, ou seja, um direito de acionar o judiciário ou até mesmo acionar a outra parte para que ela venha e respeite ou recomponha o direito que me foi tirado. Mas o direito de agir é um direito subjetivo, é um direito imaterial, é um direito que não é palpável. Para que eu possa ter esse meu direito verificado, analisado e retomado ou dado de volta para a minha pessoa, o que eu devo fazer? Eu devo materializar esse direito. E esse direito de ação ele é materializado num processo. Então, o processo nada mais é do que a materialização do direito de ação. E essa materialização, recompondo e retomando a ideia das outras aulas, é justamente feito por intermédio dos atos processuais. Então, atos processuais, essa conduta humana voluntária, ou seja, eu tenho que querer, não posso ser obrigado a entrar com o processo, eu não posso ser obrigado a agir ou a praticar o meu direito de ação, ela é feita dentro de um processo ou ela é feita para formalização de um processo. E esse processo, ele terá uma marcha. E essa marcha, ela será feita com início da formação processual e ela seguirá até o final do processo, cujo qual termina com a sentença, ou seja, a decisão final que termina, que decide o problema e que devolve à parte aquela solução, aquele problema, aquela angústia que ele estava sentindo quando ele resolveu entrar com o processo. Quando a gente fala de marcha processual, caminhar processual, ele vai ter basicamente no processo civil 2 formas de andar, 2 formas de caminhar, que a gente chama de procedimento. Então, procedimento ou rito é a forma de produção, é o ritmo de produção dos atos processuais. Se esse ritmo é o ritmo padronizado, cadenciado, a gente chama de procedimento comum. Ou seja, é um procedimento que ele é padrão. É um procedimento que ele não requer nenhum tipo de reorganização da sequência dos atos. É o procedimento comum, é o padronizado, é o que a gente usa como regra dentro do processo civil. Mas existem alguns direitos materiais que eles necessitam de um tratamento especial. E esse tratamento especial, ele é dado não no direito de ação, não no processo, mas no procedimento. É o procedimento especial, diferente do procedimento comum, que terá um tratamento diferenciado dado ao seu direito de ação. Então, quando a gente fala, vamos dar um exemplo para ficar mais claro, quando a gente fala de um direito de indenização, por exemplo, em razão de uma batida de carro, ou em razão até mesmo de uma negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, a gente está falando de um direito material que não requer muita especificidade. Por quê? Ele pode ter um caminhar normal, ele pode ter a produção dos atos processuais dele no padrão que foi estabelecido pelo Código. Diferentemente, quando a gente fala, por exemplo, de alimentos. Quando a gente fala de alimentos, a gente está tratando um direito material que é necessário para que a pessoa subsista. Não é nem sobreviva, é subsistir. É mais do que sobreviver. É algo que depende, o direito material, quando a gente fala de alimentos, que não é só comer, é comer, viver, morar, lazer, saúde, todos os elementos que ajudam a pessoa a subsistir. Não é nem sobreviver, é além. Esse tipo de direito, quando ele está falho,
quando ele não é cumprido, quando a pessoa não tem esse direito respeitado, eu preciso do quê? Eu preciso que o processo caminhe de uma forma diferente. Para quê? Para que eu resguarde o direito na mesma proporção como se fosse um direito que não tem tanta especificidade. Independentemente do tipo de rito, do tipo de procedimento, o ato que inicia o processo será sempre a petição inicial. E a petição inicial é aquela petição, como o nome já diz, a petição que inicia o processo, inicia a formação do processo. Petição inicial, se você for pegar qualquer doutrina, ele vai ter inúmeras situações ou inúmeros nomes diferentes. Eu posso ter petição inicial, petição inaugural, petição exordial, que é o que mais se usa, petição ovo. Então, eu posso ter vários nomes, mas todas estão se referindo à petição inicial. E qual seria o conceito de petição inicial? Vamos pegar um conceito doutrinário para que você se familiarize com algumas nomenclaturas jurídicas, para que na hora da sua prova ou na hora da sua atuação profissional, você fique mais familiarizado. Vamos lá? Quando a gente fala de petição inicial, a doutrina traz a seguinte conceituação. É o ato do autor pelo qual ele provoca o exercício da jurisdição e traduz em juízo sua pretensão resistente, requerendo a tutela jurisdicional e a sujeição do réu à decisão que eventualmente acolher o pedido. Chique, né? Mas o que quer dizer a petição inicial? Nada mais é do que a ideia do autor ter tido o seu direito afetado e requerer ao judiciário a proteção jurídica. Quando o conceito fala que é a intenção do autor mediante uma resistência, é justamente por quê? Porque ele tem um direito cujo qual um terceiro está resistindo em cumprir, cujo qual um terceiro está resistindo em respeitar esse direito. E aí ele vai até o judiciário requerer a tutela jurisdicional. O que é essa tutela jurisdicional? Nada mais é que a decisão. A tutela, o resguardo da jurisdição, que é dizer o direito. Então, guardar, ele vai atrás da guarda, da proteção de quem tem o poder pela lei de dizer o direito daqueles que não têm o seu direito respeitado. Podendo, no caso, ter na frente uma pretensão resistida, ou seja, aquele que oferece uma resistência a esse possível direito, ter a oportunidade de se manifestar contra. Então, a petição inicial nada mais é do que a possibilidade da pessoa ter o seu direito resguardado quando ela inicia a materialização do seu direito de agir. E a petição inicial ela não pode ser feita de qualquer forma. Ela deve resguardar-se e deve ter, no mínimo, alguns requisitos, ou seja, alguns elementos mínimos que devem compô-la para que ela possa ser analisada pelo judiciário. Vamos ver na legislação quais são esses requisitos? Quando a gente fala de petição inicial, a gente deve ter em mente sempre dois artigos muito específicos do Código de Processo Civil. São eles os artigos 319 e 320. Vamos começar com 319? No 319 ele tem a seguinte redação. A petição inicial indicará 1. Juízo a quem é dirigida. 2. Nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de CPF, CNPJ, endereço eletrônico, domicílio da residência do autor e do réu. Fatos e fundamentos jurídicos do pedido. 4. O pedido e suas especificações. 5. O valor da causa. 6. As provas que o autor pretende demonstrar a veracidade dos fatos. E 7. A opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação e mediação. Vamos analisar cada um deles? Quando o artigo 319 fala ao juízo a que deve ser dirigida, qual é a intenção do Código quando pede esse tipo de requisito? Quando o Código fala que a petição inicial indicará ao juízo a quem deve ser dirigida, ela está querendo saber qual é o juízo competente para analisar aquela demanda. Ou seja, qual é o tribunal, qual é o território, qual é o juiz relacionado à matéria que irá analisar aquela demanda. Todas as vezes que o Código traz juízo a quem é dirigida, ele quer saber a competência jurisdicional para analisar aquele processo, ou seja, para analisar aquela sequência de atos processuais cujos quais você vai começar a produzir. E todas as vezes que a gente se deparar com uma causa, como é que a gente faz para saber a competência? Geralmente a gente faz de cima para baixo. A primeira coisa que a gente tem que analisar é, essa demanda,
ela tem que ser analisada por um judiciário de dentro do Brasil ou ela tem que ser analisada por um tribunal de fora? Se for por um tribunal de dentro do Brasil, a gente tem que se perguntar quem está participando dessa demanda, ou seja, quem está participando desse objeto, desse fato da vida que aconteceu. É de matéria de competência de um tribunal superior ou não é competência de um tribunal superior? Exemplo, quem está participando dessa situação é um presidente da República, é um governador, é um deputado, é um juiz, é um desembargador? Se não for, não é de competência originária dos tribunais, é de competência de tribunais da base. Se a gente, descartando a competência dos tribunais superiores, a gente tem que analisar se o caso, o fato que ocorreu, é de competência da justiça especializada ou da justiça comum. Que justiça especializada seria essa? Não é o juizado especial, é a justiça especializada. A matéria que está sendo tratada, ou que vai ser tratada, é de competência da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar? Exemplo, o fato que aconteceu, tem alguma demanda trabalhista? É alguém trabalhando para alguém? É alguém devendo salário para alguém? Não? Então a gente afasta a Justiça Trabalhista. É alguma questão de eleição? Deputados, senadores, vereadores? Então afasta a Justiça Eleitoral. Tem algum membro de algum tipo de alguém das Forças Armadas ou até mesmo das Forças Auxiliares? É alguém do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, Polícia Militar, Bombeiro Militar? Não? Então a gente afasta a Justiça Especializada e vem para a Justiça Comum. Dentro da Justiça Comum, eu tenho que avaliar quem está participando da demanda. É entidade do Estado ou é apenas os particulares? Se for a entidade do Estado, um governo, alguém da administração pública direta, Estados, União, DF, município, ou alguém da administração pública indireta, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações, concessionárias, não? Então eu afasto a Justiça Federal e vou para a Justiça Comum. Dentro da Justiça Comum, eu vou analisar a matéria que está sendo debatida, ou a matéria que está sendo demandada. É uma matéria de qual área? É da área criminal? É da área civil? É da área de acidente de trânsito, como alguns tribunais têm essa especialização? É da área de fazenda? É algum tributo que eu estou devendo? É algum tributo que estou me cobrando? Não? Se não for, eu vou escolher qual é a área de atuação desse direito material que foi ofendido e vou direcionar para a vara adequada. Então, quando a gente fala do 319 do juízo a quem é dirigida, eu quero saber para quem que eu devo direcionar a minha petição inicial. Então, o inciso 1º do 319, ele vai falar sobre a competência para direcionar a minha petição inicial. Vamos para o inciso 2º. O que diz o inciso 2º do 319? O inciso 2º do 319, ele vai trazer nome, prenome, estado civil, união estável, profissão, CPF, CNPJ, endereço eletrônico ou domicílio e residência do autor e do réu. O que isso significa? Nada mais é do que a qualificação das partes. E para que eu preciso qualificar as partes? Eu preciso qualificar as partes para que o direito de ação seja adequadamente proposto. Quando você estudou lá em Teoria Geral do Processo, as condições da ação, você verificou para que eu tenha a possibilidade de acionar alguém na justiça, eu preciso estar diante de 2 elementos, ou de 2 condições para que eu possa acionar alguém. Eu preciso ter legitimidade e eu preciso ter interesse para a causa. O que é a legitimidade? Legitimidade é ser o real, legítimo dono do direito. Eu só posso demandar na justiça aquele direito que é meu. Eu não posso demandar na justiça direito alheio, em nome próprio. Então, quem é o legítimo? E para que serve o inciso 2º? O inciso 2º eu vou qualificar as partes para trazer elementos que identifiquem a pessoa tanto na esfera social quanto na esfera legal, para identificar se aquele fato que aconteceu e aquilo que ela está alegando é realmente dela e não de outrem. Então, quando eu qualifico a parte com o nome, prenome, ou seja, o nome e o sobrenome,
Quando eu qualifico a parte com relação seu estado civil, casado, solteiro, convivente ou não de união estável, seu RG, o seu número de registro geral, seu número de cadastro de pessoa física ou até mesmo se for pessoa jurídica, o seu CNPJ, endereço eletrônico e o endereço de residência e domicílio desta, eu estou, na verdade, identificando e retirando desse conjunto de pessoas que existem no país qual é aquela pessoa que está demandando aquela ação. E eu não faço isso apenas com o autor. Eu vou fazer isso também com o autor e vou fazer também com o réu. Para quê? Para saber se contra quem eu estou demandando é realmente o legítimo dono do quê? Do direito que eu estou imputando à minha pessoa. Então, quando eu trago como exemplo, vamos supor, um acidente de trânsito, uma lesão, uma batida de carro, quando eu processo o suposto autor da demanda, eu estou, na verdade, trazendo o quê? Apontando e identificando a pessoa, na gama de pessoas que tem na sociedade, quem é o responsável por ter causado aquele dano ao meu patrimônio. Então, quando eu faço a qualificação das partes, eu estou, na verdade, identificando quem são os legítimos donos daquele direito de ação. Essa é a primeira condição da ação. E a segunda, o interesse de agir. O interesse de agir, ele vem no seguinte sentido, que eu tenho interesse em agir e acionar o judiciário em razão de uma tentativa anterior de resolução da demanda extrajudicialmente e que não foi conseguido fazê-lo. Então, eu demonstro na minha petição inicial que eu me identifico a parte ré, a parte requerida, e diante disso demonstro que depois de várias tentativas com essa pessoa que eu estou qualificando, não foi possível fazer o quê? Solucionar o conflito sem a participação do judiciário. E por que então, professora, que a legislação, ao invés do inciso 2º colocar a qualificação das partes, ela coloca todos aqueles elementos? Porque a legislação entende que aqueles elementos são os elementos suficientes para que eu identifique a pessoa. Mas e se eu não tiver aqueles elementos? Como eu faço? Não há problema nenhum. A ideia do inciso 2º é essa ideia de qualificação das partes. Se eu não tiver algum tipo de informação, o que eu preciso é qualificar para levar até o judiciário a informação de que aquela pessoa individualizada nas suas características são a pessoa que deve ser demandada em juízo. Obviamente que a gente está falando de duas partes, parte autora e parte ré. A parte autora não ter algum tipo de informação é um pouco mais difícil, porque é ela que está demandando ela que está demandando o judiciário em desfavor de alguém. Mas quando a gente fala da parte ré, é preciso observar que nem sempre você vai ter todos os dados. E aí é nesse caso que você não precisa ter todas as informações constantes do inciso 2º, mas você precisa ter as informações que identifiquem ela. Exemplo, às vezes você não sabe o nome, mas sabe o apelido da pessoa, né? Eu não conheço o João Paulo, mas eu conheço o Joãozinho, filho do fulano. Se eu colocar o Joãozinho, filho do fulano, todo mundo já vai saber quem é o João Paulo, que tem aquelas outras informações que eu no momento não tenho, porque eu efetivamente não conheço por outro nome, apenas com Joãozinho, filho do fulano, ok? Então, quando você se deparar no inciso 2º, é preciso ter atenção que a qualificação das partes, com aquelas informações que estão ali, aquelas informações do inciso 2º são as informações mínimas e necessárias para ser suficiente para eu identificar as partes e conseguir trazer e colocar as condições da ação para que eu possa iniciar a formação do processo. Caso eu não tenha, eu tenho que trazer informações suficientes para identificar a pessoa. Vamos prosseguir? Vamos para o inciso 3º. No inciso 3º do 319, ele vai trazer a respeito dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido. E o que são os fatos e fundamentos jurídicos do pedido? Nada mais é do que a causa de pedir. E o que é a causa de pedir? É a causa, é o motivo que leva o autor às portas do judiciário. E a gente tem que ter uma grande atenção nesses fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Quando a gente fala de fatos e fundamentos jurídicos do pedido, que é o inciso 3º do artigo 319, ele está querendo que você demonstre quais são as causas que levaram você a pedir. E quando a gente fala de causa de pedir, a causa é uma só. E ela se desdobra em duas subespécies, vamos dizer assim, de causa.
eu vou ter a causa de pedir fática e eu vou ter a causa de pedir jurídica. O que é a causa de pedir fática? É o que aconteceu de fato, é o que aconteceu no dia a dia, é o acidente de trânsito, é o nome negativado de forma indevida, é os alimentos que não foram pagados em conformidade com o que foi acordado fora do judiciário, é efetivamente aquela prestação da telefonia que não funciona, mas está sempre te cobrando, são aquelas ligações insistentes daqueles números que você nunca sabe de quem é e que continua te ligando, mesmo você já tendo pago, negociado, feito e acontecido. Essa é a causa de pedir fática, é o que efetivamente ocorre na vida. E a causa de pedir jurídica? A causa de pedir jurídica nada mais é do que aonde está na lei a informação de que aquilo que aconteceu na prática é direito legalmente resguardado. Aonde que está na lei, ou onde se encontra na lei, que se eu tenho uma lesão ao meu carro, ou seja, se alguém vem e bate no meu veículo, onde na lei está escrito que eu posso acionar, ou onde na lei está escrito que o meu bem não pode ser destruído, ou não pode sofrer nenhum tipo de avaria. Então, a causa de pedir, ela, quando o Código traz fatos e fundamentos jurídicos do pedido, ele está querendo que você demonstre qual é a causa que te levou a pedir ao judiciário que intervenha a seu favor. A causa de pedir, então, ela é uma só, que se divide em duas. Geralmente, quando se vai peticionar, a gente costuma dividir fatos e fundamentos, ou fatos e do direito, ou então dos fatos e do direito. Mas o adequado e o que o Código traz é que fatos e direitos eles andem juntos. Eles andem o quê? Concatenados, porque a causa de pedir é uma só. E a própria doutrina já traz essa demanda. Porque quando a gente fala de fatos e fundamentos jurídicos, eu não quero que você diga os fatos e repita ou copie o artigo da lei. O que a doutrina quer, ou o que a legislação quer, é que você demonstre a causa que te leva a pedir no judiciário, independente de apontamento jurídico. O que precisa é que você descreva com precisão o que foi que aconteceu no dia a dia, para que o juiz, sim, identifique a lei cujo qual aquilo faz referência. É o que a doutrina chama de teoria da substanciação. O que é teoria da substanciação? A teoria da substanciação é o que importa é a substância para poder se entrar com a ação. Eu não preciso descrever ou transcrever artigos de lei ou leis ou até mesmo, vamos dizer assim, decisões judiciais, quando o que importa mesmo é a causa de pedir. A causa de pedir é o fato, é a descrição do fato da vida, cujo qual vai auxiliar o juiz a entender o que aconteceu, concedendo a você ou não o direito que você demanda. A parte de indicativa de fundamentos jurídicos, ou seja, a parte indicativa de qual lei, qual legislação ou qual entendimento jurisprudencial daquele tribunal, fica a cargo do juiz. A obrigatoriedade da parte está em transcrever de forma pormenorizada o que aconteceu. Até porque a própria doutrina traz a famosa frase de que dai-me os fatos que eu te darei o direito. Quando a doutrina traz a questão de dai-me os fatos que eu te darei o direito, nada mais é do que a aplicabilidade ou a aplicação da teoria da substanciação. Então, diante de um exemplo prático, a gente pode colocar a seguinte situação. Se eu tenho um acidente de automóvel, estou dirigindo meu automóvel e do nada vem um outro carro e bate nele, ou abarroa ele, como a doutrina gosta de trazer verbos mais difíceis, ele simplesmente tem uma batida de carro. Nesse caso, você não precisa vir na hora da petição e descrever que o autor estava conduzindo o seu veículo automotor quando, de repente, mas não mais que de repente, houve uma pancada no seu veículo que capotou, enfim, deixou o veículo destruído. Diante disso, temos... E aí, o que a maioria dos advogados fazem, ou até mesmo dos alunos, quando a gente pede para descrever, elaborar uma petição inicial? Ele pega o código, pega a Constituição e começa a copiar o artigo da lei, dizendo que aquilo é fundamentar. Fundamentar não é copiar artigo de lei.
trazer os fundamentos jurídicos do pedido não é copiar, é concatenar. Quando eu digo que o meu carro foi abalroado ou que o meu carro sofreu uma batida e, em razão disso, eu estou demandando ao judiciário, eu tenho que transcrever o seguinte: olha, excelência, o carro é meu, conforme documento, ele sofreu um amassado ou ele sofreu um prejuízo e a legislação diz que aquele que sofre prejuízo deve ser reparado. Ponto. Mas, professor, eu não precisa indicar o artigo? Não, você não precisa indicar o artigo, porque o artigo o juiz sabe de cor. O que você precisa indicar é a descrição do fato pormenorizada, ou seja, com o maior número de detalhes possíveis, para que assim você consiga cumprir o requisito do inciso 3º do artigo 319, que são os fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Então, fatos e fundamentos jurídicos são a causa de pedir, os motivos que levam a pessoa a recorrer ao judiciário para pedir que o judiciário a proteja em face de um direito dela que foi violado. Vamos prosseguir? No artigo 319, o próximo inciso que a gente vê, ou a gente observa, são o pedido e suas especificações. Ora, se eu tenho um motivo que me leva a pedir, nada mais justo e lógico que eu tenha agora a demonstrar o quê? Qual é esse pedido? E esse pedido ele não pode ser um pedido genérico, ele tem que ser um pedido com suas especificações. E o que é o pedido? O pedido é a pretensão pelo qual o autor vai até o judiciário. Então, se você foi até o judiciário, você está indo até o judiciário com uma pretensão. Teve um motivo, você já identificou anteriormente quem é que causou aquele motivo, que é a parte requerida, a parte ré. Você descreveu, pormenorizado, quais são os fatos, qual é o fato da vida que aconteceu, qual foi o evento que aconteceu. Já descreveu, pormenorizado, qual foi o dano que foi causado ou qual foi o direito seu que foi lesionado, sem às vezes indicar nenhum tipo de legislação. E agora você vai pedir. O que é pedir? Você vai agora especificar o que você quer. Porque eu não posso simplesmente chegar até o judiciário e falar assim: olha, bateram no meu carro. Sim. Sim, mas o que você quer? Ué, mas bateram no meu carro. Sim, mas o que você deseja com isso? Então, quando você descreve que bateram no seu carro e por conta disso você merece ser reparado porque a legislação ou porque é um direito seu, um patrimônio seu, você tem que descrever bem especificamente o que você pretende, ou seja, qual é o pedido que você requer. Então, diante de todo o exposto, eu vou requerer que o meu carro seja reparado nessa condição, cujo valor é esse. Então, o pedido ele deve ser sempre certo e sempre determinado. Certo com relação a qual é o direito que você quer que seja reparado seu, ou seja, devolvido. E determinado com as determinações especificadas com relação àquilo. Com relação a isso, a legislação é bem específica com relação ao pedido ser certo e determinado. Vamos verificar? Quando a gente vai na legislação e observa os artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, nós vemos que o pedido no 322, ele deixa bem claro que o pedido ele deve ser certo. Ou seja, você tem que passar uma certeza com relação ao qual direito seu foi violado e demonstrar isso na descrição dos fatos. Então, observe que a causa de pedido é sempre muito importante, principalmente na sua descrição. E o pedido ele deve ser determinado, ou seja, eu devo determinar qual é a profundidade, qual é a extensão e qual é o valor dessa reparação na hora de devolver o direito. Então, quando a gente fala que o pedido deve ser certo e determinado, eu tenho que dar certeza do direito que foi violado e eu devo dar a determinação da extensão, profundidade e, às vezes, até mesmo valores com relação a qual situação eu devo ser reparado. Sempre o pedido deve ser certo e determinado? Essa é a regra. Como a maioria das coisas de direito, eu sempre vou ter a maior parte da regra e muitas exceções. Quando a gente fala que o pedido deve ser certo e determinado, eu tenho então aí duas qualificações do pedido. O pedido ser certo, ele sempre tem que ser certo. Eu não comporto ou eu não tenho a possibilidade de um pedido não ser certo, ou seja, eu não dar uma certeza a qual o direito foi afetado. Então, quando eu dou o exemplo do pedido com relação à batida, eu estou certificando que é um direito ao meu bem que deve ser reparado.
Com relação à determinação, ou seja, extensão, profundidade de ofensa aquele direito e até mesmo valor, aí eu vou ter algumas exceções. O artigo 324, ele diz que o pedido deve ser determinado, mas ele traz algumas situações onde o pedido poderá ser genérico. O que é o pedido de ser genérico? Eu tenho a certeza no qual é o direito que foi afetado, mas eu não determino efetivamente qual é a extensão desse direito. Por quê? Porque existem algumas ações, ou seja, existem alguns direitos de agir que eu não tenho a possibilidade de já determinar logo de pronto qual é a extensão desse direito. Vamos ver quais são as exceções? Quando a gente vai no artigo 324, parágrafo 1º, ele vai dizer, é lícito, porém, formular pedido genérico. E ele traz 3 exceções. Primeiro, ações universais, se o autor não puder individualizar os bens demandados. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Ou quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Quando ele fala nas ações universais, que não puder individualizar os bens demandados, existe a seguinte situação. Quando eu falo que as ações são universais, significa dizer que eu posso demandar, mas eu não sei para quem que eu estou demandando. É um conjunto de pessoas que eu não consigo individualizar quem são elas. Geralmente, quando eu entro com uma ação de dano coletivo, eu sei qual é o dano, o pedido é certo, é um dano patrimonial, um dano moral, é um dano estético, mas eu não posso afirmar com precisão qual é a extensão desse dano. Porque como é um dano coletivo, cada um pode ter uma especificidade com relação ao dano que sofreu. Nesse caso, o pedido deve ser certo, porém é possível a sua generalidade com relação à extensão desse dano. Quando no parágrafo 1º do 304 ele fala, não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, pode ser que o objeto da demanda não tenha ainda finalizado o seu dano. Exemplo, eu sempre gosto de dar exemplo, nada contra, mas o exemplo de quando você atropela alguém ou tem um acidente, vamos supor, com um motociclista. A depender do acidente, pode ser que aquele fato não se desdobre logo de pronto as consequências dele. Então, pode ser que quando você seja acionado para reparar o fato de ter atropelado a pessoa e as consequências daquele ato nesse curto período de tempo. Mas pode ser que a pessoa tenha que ficar mais tempo hospitalizada. Pode ser que daquele acidente se desdobre outras consequências. Né? Em razão disso, é possível, então, um pedido indeterminado, ou seja, um pedido genérico. O pedido é certo, que é a reparação, mas a questão de determinado vai depender de fatos futuros. Então, nesse caso, eu consigo um pedido genérico. E, por último, quando ele fala de quando a determinação do objeto ou valor da condenação depender de ato que seja praticado por outra pessoa, significa dizer que você está com uma demanda acionada, porém existe um outro processo ou a parte ré precisa produzir um ato para que você tenha a certeza, a especificidade da sua determinação do objeto. Um exemplo bem prático é nos casos, vamos supor, bancários. Por vezes você contrata empréstimos bancários, mas não tem acesso logo de pronto ao contrato de empréstimo. Por quê? Às vezes você faz por meio de internet, às vezes você faz até mesmo pelo caixa eletrônico. E aí quando você contrata, o que acontece? Você contrata com o valor da parcela X. Só que ao longo do tempo parece que a parcela vai duplicando ou triplicando. E você precisa fazer uma revisão daquele contrato. Quando você aciona, qual é o seu pedido certo? Qual é o seu direito? É a revisão, porque está ficando excessivamente caro. Mas qual é os juros? Qual foram os juros que foram contratados? Como é que é a forma de capitalização? Qual é a forma de atualização desses juros? Você não tem como ter acesso porque o banco que ficou te encaminhar o contrato ainda não te encaminhou. Então, nesse caso, o seu pedido vai ser genérico com relação à redução dos juros ou à redução da parcela, porque você precisa que o terceiro, ou seja, a outra parte, produza um ato para que depois você determine melhor aí o seu pedido. Então, o pedido ele tem que ser certo e determinado como regra. Mas, em alguns casos, o pedido pode até ser certo, mas não será determinado, comportando aí o pedido genérico. Além disso,
a gente pode ter o que a gente chama de vários pedidos em um único processo. Que situação seria essa? Na situação de que a gente pode acionar o judiciário em um processo, mas dentro do processo eu posso ter várias ações. Agora realmente me perdi, professor. Eu estava acompanhando certinho, pedido certo e determinado, mas várias ações em um processo, não entendi. Lembra que no início a gente viu a diferença de ação e processo? Que a ação é o direito de agir e o processo é a materialização desse direito de agir por atos processuais? Então pode ser que você tenha vários direitos violados. A cada direito seu violado corresponde a um direito de ação diferente. Se esses direitos de ação forem correlacionados ou um corresponder ao outro, eu posso acioná-los todos em um único processo. Ou seja, em um ato, em um fato da vida, pode acontecer várias ações e eu posso materializar tudo em um único processo. O exemplo mais claro é quando eu entro com uma ação de reparação de dano material, moral e estético. O dano material, o dano moral e o dano estético são danos diferentes. São ações diferentes, mas que você vai juntar tudo em um único processo. Quando isso acontece, eu posso ter pedidos diferentes. Eu posso ter, na verdade, espécies de pedido. E quais são as principais espécies de pedidos? Vamos verificar. Quando a gente fala de espécies de pedido, o pedido ele pode ser classificado em pedido cumulativo, pedido alternativo e pedido sucessivo. O pedido cumulativo é aquele pedido que eu vou só somando, ou seja, eu vou acumulando vários pedidos em razão de várias ações que eu tenho dentro do processo. Um exemplo é as ações de dano material e dano moral. Eu tenho duas ações que eu vou cumulando os pedidos de dano material e de dano moral. Quando a gente fala de pedido alternativo, significa dizer que a situação fática que me levou até o judiciário para entrar com um processo, ele comporta pedir ou algo ou outro. Acontece muito quando a gente tem ações de direito do consumidor. Quando você recebe um produto e aquele produto não satisfaz aí a sua expectativa. E você quer o quê? Devolver o produto. Ou quer que o produto chegou com algum tipo de defeito. E você quer que o defeito seja corrigido ou você quer o dinheiro de volta se não for possível. Então, o pedido alternativo, ele não cumula, você não tem a possibilidade de ter todos os pedidos. Ou você vai ter um pedido ou vai ter outro. Então, na hora de formular o pedido, você vai falar ou devolve o produto ou me devolve o dinheiro. Eu não consigo ter os dois pedidos serem concedidos ao mesmo tempo. E com relação ao pedido sucessivo, é quando eu vou ter um pedido que a gente chama de pedido principal e um pedido acessório. Como assim? É quando eu tenho um pedido que desse pedido pode decorrer outros pedidos, mas que esses outros pedidos só serão possíveis se o pedido principal for concedido. A exemplo, o pedido de investigação de paternidade cumulado com alimentos. Quando eu tenho um pedido de investigação de paternidade, qual é o principal objetivo? É investigar quem é o pai e conceder ou declarar, na verdade, a paternidade daquela relação entre pai e filho. E se esse pedido for concedido, aí sim eu tenho direito a alimentos. Eu não consigo ter o direito a alimentos se o pedido principal de declaração de paternidade não for concedido. Então, com relação à classificação dos pedidos, eu posso ter então um pedido cumulativo, onde eu só somo os pedidos. Eu posso ter um pedido alternativo, onde eu vou requerer um ou outro pedido. E eu tenho um pedido sucessivo, no qual eu tenho um pedido principal e pedidos acessórios ligados a esse principal. Vamos continuar com os requisitos do 319? Quando a gente continua com os requisitos do 319, o próximo requisito é o requisito que a gente fala de valor da causa. E o que é o valor da causa? O valor da causa é um valor pecuniário, um valor em dinheiro que deve ser atribuído a toda a causa, mesmo que essa não tenha um valor econômico aferível. O que é o valor da causa? O valor da causa é como se referencia a somatória de todos os direitos que estão sendo discutidos naquele processo. Quando eu tenho um pedido cumulativo, eu vou somar o valor pecuniário, o valor econômico, o valor em dinheiro daqueles pedidos e vou colocar como valor da causa. Mas e se eu não tiver um valor econômico? A exemplo de um divórcio que não tem nenhum bem, não tem nenhum filho, apenas tinha um sentimento e esse sentimento acabou. Que tipo de valor de causa? Qual o valor da causa que eu devo colocar?
eu devo colocar um valor da causa? Sim, porque o valor da causa é um requisito da petição inicial. Se eu não tiver um valor da causa, aquela minha petição ela não será recebida e ela vai ser, o juiz vai mandar refazer. Então, o valor da causa, ele serve para quantificar o valor dos pedidos que eu estou requerendo ao judiciário, mas não só em relação a isso. É o valor da causa que irá, às vezes, determinar a competência. Juizado especial, eu vou verificar o valor da causa para saber se a demanda pode ser acionada ou não no juizado especial. O valor da causa também será motivo ou norte para definir multa por litigância de má-fé. É o valor da causa que vai servir como referência a honorários de sucumbência. É o valor da causa que vai servir como qualquer outro tipo de referência para qualquer outro tipo de multa que tenha dentro de um processo. Então, toda a causa ela tem que necessariamente ter um valor de causa. Toda petição inicial deve ter um valor de causa. Vamos prosseguir nos nossos requisitos? O 319 continua no inciso 6º com provas. E que são provas? Provas são os documentos, os elementos que comprovam a veracidade dos fatos alegados pelo autor. As provas nada mais são do que a materialização das comprovações dos fatos que foram alegados, tanto pelo autor quanto pelo réu. Como a gente está na petição inicial, são os documentos que comprovam todas as alegações que foram feitas pelo autor. Se eu estou alegando que houve uma batida de carro, eu tenho que comprovar a ocorrência daquele fato. Se houve uma batida de carro, no mínimo, fotos do carro amassado. Se houve uma batida de carro, no mínimo, alguma referência ao quê? A que houve uma lesão ao patrimônio do veículo automotor. Se eu tenho um pedido de alimentos, eu tenho que juntar, no mínimo, a relação de parentesco entre as pessoas que estão pleiteando os alimentos. Se eu tenho uma ação de negativação indevida ou de inclusão indevida no nome nos órgãos de proteção ao crédito, eu tenho que juntar, no mínimo, um documento que comprove que o nome, pelo menos, está negativado. Então, provas são esses elementos que vão corroborar, que vão dar base fática, ou seja, que vão dar a veracidade da história que eu trouxe lá na causa de pedir. Eu tenho vários exemplos ou vários modelos, né, de prova dentro do Código de Processo Civil. Eu tenho desde prova documental, que são documentos ou, na verdade, formas de comprovação fática do que ocorreu. Pode ser tanto áudio como print de tela, como gravações ou como fotos. Eu tenho provas periciais, nas quais eu preciso da intervenção de um terceiro chamado perito, para que ateste causas ou questões técnicas que o juiz não possui. Eu tenho as provas testemunhais, que são justamente esses terceiros que não fazem parte do processo, mas têm um conhecimento do que efetivamente aconteceu. Eu tenho a confissão, quando é a parte, ela vai e confessa que ocorreu aquele determinado fato. Eu tenho a inspeção judicial, onde o próprio juiz sai do fórum e vai até o local verificar se efetivamente aquelas alegações que foram trazidas pelo autor efetivamente estão acontecendo ou ocorreram. Então, eu tenho N maneiras de comprovar ou de provar os fatos alegados pelo autor quando a gente fala de requisitos de petição inicial. Vamos para o último requisito? O último requisito que consta no 319 é justamente a opção pela realização ou não da audiência de conciliação. Esse requisito é um requisito relativamente novo com relação a requisitos de petição inicial. Porque quando a gente fala do Código de Processo Civil de 1973, o código anterior, não existia esse requisito de optar ou não pela audiência de conciliação e mediação. Anteriormente, o requisito do inciso 7º se referia à citação, como se citação fosse algo que devesse ser requerido pelo autor. Depois de muito analisar e com um novo projeto e com a entrada em vigor do Código de Processo Civil vigente, verificou-se que a citação ela não deve ser requerida, ela já faz parte da própria formalização da relação jurídica processual. E como a nova forma de pensar do direito está ligada aí à possibilidade das próprias partes realizarem as suas demandas judiciais e elas mesmas compuserem os seus acordos e as suas soluções, achou-se por bem colocar como requisito a possibilidade da parte demonstrar o interesse ou não de querer conciliar ou mediar. Então,
Então, o inciso 7º é apenas uma manifestação da parte. Se ela tem a intenção de realizar uma audiência para solucionar aquilo diretamente com outra parte ou não. Deve, apesar de ser apenas um indicativo, deve-se ser considerado como requisito e se não compor, não fizer parte da petição, pode ser considerada aí uma carência de requisitos e a petição inicial pode, inclusive, não ser admitida nesse quesito. Terminamos aqui, então, os requisitos do 319, mas, como eu disse no início, é preciso observar também os requisitos do artigo 320. Vamos ver o que diz o artigo 320 do Código de Processo Civil? O artigo 320, ele traz a seguinte redação: a petição inicial será instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação. No primeiro momento pode ser redundante, porque lá no 319 ele traz assim, a petição inicial indicará as provas. Se a petição inicial indicará as provas, por que eu preciso do 320? Por que eu preciso observar o artigo 320 quando ele traz a instrução de documentos indispensáveis à propositura da ação? Isso porque alguns direitos materiais, eles são formalizados necessariamente por documentos inerentes à sua condição de validade, existência e eficácia. Vamos lembrar sempre que todas as vezes que eu vou realizar um negócio jurídico na modalidade compra e venda de imóveis acima de 30 salários mínimos, eu necessariamente devo fazer por meio de escritura pública. Se eu vou discutir no judiciário alguma coisa relacionada a este contrato de compra e venda, eu necessariamente tenho que juntar de forma indispensável a escritura de compra e venda desse imóvel. Se eu não o fizer, não tem outra forma de comprovar o negócio jurídico a não ser por esse documento. É por isso que o 320 ele deve ser observado como requisitos da petição inicial. Mesmo que ele não traga em seu texto que é um requisito, é preciso observar os documentos indispensáveis à propositura. No caso que falamos agora, quando a gente fala de negócio jurídico, de compra e venda de imóveis, é essencial a escritura pública. Mas existem outras demandas que também é necessário alguns documentos que são indispensáveis. A exemplo da ação de alimentos. Quando a gente fala de uma ação de alimentos, um documento indispensável é o quê? Certidão de nascimento da criança. Se eu não tenho a certidão de nascimento da criança, não é possível demandar alimentos se eu não demonstrar o vínculo entre pai e filho, ou entre mãe e filho, ou seja, o vínculo de parentesco. Correto? Então, depois de todo esse conteúdo, vamos ao nosso quiz para vermos se conseguimos captar e absorver o conteúdo? A primeira questão: o procedimento comum terá início pela distribuição da petição inicial, que é a peça inaugural do processo. Nesse sentido, é necessária a indicação de vários requisitos essenciais para que esta seja apta a ensejar o exame do pedido. Assim, é prescindível na referida petição inicial a indicação. Então, de novo, quando a gente analisa uma questão, é importante que a gente observe o comando da questão. Na aula anterior, uma das questões que a gente trouxe para vocês é justamente o quê? Ele pedia algumas hipóteses e pedia a exceção. Aqui ele traz uma palavrinha diferente. Aqui ele diz assim, é prescindível, ou seja, não precisa ter na referida petição inicial a indicação, letra A, do juízo é quem é dirigida, letra B, do valor da causa, letra C, do nome da ação, letra D, das provas com que o autor pretende demonstrar a verdade. E aí, qual dessas 4 hipóteses é a resposta correta? Acertou quem falou nome da ação. Em nenhum momento em nossa aula, e nem na leitura do artigo 319, a gente observou que o nome da ação é importante ou é requisito para a petição inicial. Os demais itens, juízo é quem dirigida, inciso 1º, valor da causa, inciso 5º, das provas que o autor pretende demonstrar, inciso 6º, são justamente requisitos elementares e essenciais da petição inicial. O nome da ação, por mais que você veja modelos, por mais que você já trabalhe na área, ou por mais que você já tenha treinado por vezes a petição inicial, o nome da ação não é requisito essencial, podendo dela constar ou não. Vamos para a próxima questão? De acordo com o Código de Processo Civil, o autor poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir.
O que isso significa? Até quando eu posso alterar o meu pedido e a minha causa de pedir? Letra A, até o saneamento do processo, com consentimento do réu, assegurado o contraditório, mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias. B, a qualquer tempo do processo, com consentimento do réu, assegurado o contraditório, mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 20 dias. C, até a citação do réu, com o seu consentimento, assegurado o contraditório, mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 30 dias. E letra D, a qualquer tempo do processo, sem consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 10 dias. Com relação à possibilidade de aditamento, ou seja, de modificação e alteração do pedido e causa de pedir, essa só é possível ser feita até o momento que o juiz faz o quê? Decide o processo. Diante disso, qual seria a resposta correta? Acertou quem falou a letra A. Então, até o saneamento do processo, ou seja, até o juiz resolver decidir o processo, é possível alterar o pedido ou a causa de pedir. Só temos que observar o seguinte: a partir do momento que o réu já compõe a relação processual, é preciso pedir o seu consentimento, até porque ele está se defendendo, está se manifestando com aquela ideia inicial do que foi trazido a ele. Se você vai fazer qualquer tipo de alteração no seu pedido ou na sua causa de pedir, é preciso pedir o consentimento do réu para saber se ele aceita alterar e, se ele aceitar, será dado um prazo para que ele se adeque às novas condições de pedido e causa de pedido da ação. Vamos à próxima questão? Segundo o Código de Processo Civil em vigor, assinale a alternativa que não apresenta um requisito da petição inicial. Letra A, número de registro geral do autor e do réu. Letra B, estado civil do autor e do réu. Letra C, a opção ou não do autor pela realização ou não da audiência de conciliação e mediação. Letra D, número de inscrição do cadastro de pessoa física ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do autor e do réu. E aí? Qual a questão correta? Lembrando que a que não apresenta o requisito da petição inicial. Acertou quem respondeu a questão, a letra A. Professor, o RG não é obrigatório? De novo, todas as vezes que você for responder uma questão, você tem que se atentar ao comando da questão. Quando ele fala segundo o Código de Processo Civil em vigor, ele quer saber o que o Código de Processo Civil fala a respeito de requisitos da petição inicial. E quando você pega o artigo 319, inciso 2º, lá não tem nada relacionado a registro geral. Lá tem sobre CPF, tem sobre CNPJ, tem o estado civil do autor, tem a opção ou não pela realização da audiência de conciliação e mediação, mas não tem nada referente a registro geral. É uma questão relativamente simples, mas que, se você não estiver atento, você acaba errando por não ter atenção. Ok? Então, na próxima aula, verificaremos então o que ocorre quando, dada a oportunidade de eu corrigir a minha petição inicial ou até mesmo ajustar a minha petição inicial, o que pode acontecer com essa petição? A petição continua valendo? A petição não vale? Qual é a condução que o juiz vai fazer? E o autor? Ele pode efetivamente fazer essa correção? Essa correção é feita sem saber quais são os requisitos que estão errados, sem saber quais são os requisitos que estão faltando? E se ele fizer de forma equivocada, é possível fazer uma nova correção da petição? Ou, uma vez errado, já era, extingue o processo e tem que entrar com tudo de novo e elaborar toda a petição novamente? É preciso, então, de novo, entrar com um novo processo, ou eu posso dar continuidade nesse processo com essa possibilidade de correção? Então, na próxima aula, verificaremos aí a admissibilidade da petição inicial. Quais são as formas ou como o juiz faz essa admissibilidade dessa petição inicial e como são os casos em que eu sendo oportunizado corrigir, eu não o faço. O que acontece com o processo? Na próxima aula, a gente continua com o nosso conteúdo. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.